Você deve lembrar que no episódio anterior nós falamos que nós temos mais dos nossos pais do que a gente supõe, não é verdade? Pois é. A gente precisa então reconhecer esses conceitos hereditários, reconhecer esses conceitos que foram absorvidos e não adquiridos por nós, por nossa decisão, por nossa vontade. Eu estou batendo nesse assunto e estou falando porque isso é uma coisa muito importante. Eu falei no episódio anterior, vou falar nesse episódio e assim que possível eu vou continuar falando e vou continuar batendo nesse ponto, porque é muito forte a hereditariedade. Tudo aquilo que a gente recebe, todos aqueles conceitos, toda aquela carga que a gente recebe até os 7, 8 anos de idade, antes que a gente possa questionar qualquer coisa, entra na vida da gente, é absorvido por nós como a mais pura verdade, a mais pura realidade. Por que, Anderson? Porque é o exemplo. É o exemplo que a gente acabou tendo quando nós éramos pequenos. É o exemplo do pai, da mãe, dos irmãos, dos parentes, dos avós, dos amigos, das pessoas. É o exemplo da sociedade, é o que a sociedade entendia como verdadeiro. Foi absorvido por você quando você tinha essa idade. Isso não quer dizer que essa verdade se mantenha. Existem muitos conceitos nossos do passado que modificaram-se. Por quê? Porque foram questionados, foram novamente verificados e as pessoas acabaram percebendo que aquilo não era verdade ou que aquilo não correspondia à realidade dos fatos. Por isso que a hereditariedade é uma coisa muito preocupante, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Anderson, tu está querendo dizer para mim então que eu preciso repensar os meus conceitos hereditários? Sim. Você precisa repensar os conceitos que não sejam princípios, você precisa repensar os conceitos que não tenham a ver com a tua educação social, com os teus hábitos e as coisas relacionadas ao teu dia a dia, a tua vida, escovar o dente, tomar banho ou coisa parecida. Você precisa questionar os teus conceitos financeiros, você precisa questionar os teus conceitos de empreendedor, você precisa questionar os teus conceitos sobre riqueza. Isso sim. Porque muitas pessoas no passado tinham um conceito de que riqueza era ruim, que ser rico era uma coisa só ou para pessoas superdotadas ou para corruptos, políticos que roubavam o povo, pessoas que faziam negociatas. Isso não existe mais. Isso é um conceito retrógrado daqueles que não conseguiam empreender ou daquelas pessoas que não conseguiam ter resultados positivos na vida. Todos nós devemos ter, e eu acredito que você não seja diferente, aquele tio de domingo que fica botando areia em todas as ideias das pessoas, que fica criando dificuldade e dizendo que nada vai dar certo. Sabe por que ele faz isso? Sabe por que ele fala isso? Porque ele não tem coragem de sair da situação que ele se encontra para empreender ou para mudar esse status. Então ele vai passar a vida inteira dizendo isso, mas isso não quer dizer que seja verdade. Você ouve com educação, mas você muda teus conceitos. Você vai estudar, você vai buscar novos conhecimentos, você vai fazer um curso como esse e vai buscar leitura de livros, ver como os empreendedores conseguiram mudar o conceito. Não vai ser fácil você fazer isso, porque tudo aquilo que foi colocado para você quando você tinha essa idade, ele fica enraizado, impregnado, ele fica dentro da tua personalidade e dentro dos teus conceitos acerca de riqueza, emprego, empreendedorismo, desenvolvimento. Você vai fazer um esforço grande para mudar isso, mas você não precisa mudar isso da noite para o dia. Você só precisa entender que é necessário você questionar isso, a não ser que você tenha tido educação financeira, a não ser que os teus pais tenham te ensinado como lidar com dinheiro, a não ser que os teus pais tenham te preparado para ser uma pessoa que não só tem educação financeira, como tem todas as ferramentas necessárias para empreender. Num país como o nosso, talvez isso tenha acontecido com 3 a 5% das famílias. A sua grande maioria não sabe nem o que é isso. A grande maioria das pessoas sempre viveu com muita dificuldade. E essas dificuldades foram transformando a personalidade das pessoas e a maneira com que elas lidam com dinheiro e a maneira com que elas lidavam com as situações financeiras nas suas vidas. A grande maioria das pessoas não tem a menor ideia do que seja educação financeira. A grande maioria das pessoas não tem a menor ideia do que seja o poço das pequenas despesas. A grande maioria das pessoas só pensa em absorver o seu salário para chegar no final do mês, pagar suas contas, ter o que comer e ter um teto para morar. A grande maioria das pessoas não sonha
A grande maioria das pessoas não tem desejos, a grande maioria das pessoas vive aprisionada a conceitos hereditários, vive aprisionada a uma situação social que não permite com que ela enxergue de outra forma. Hoje nós temos a internet, hoje nós temos pessoas que produzem conteúdos gratuitos como esse, hoje nós temos pessoas que estão dispostas a nos ensinar a sair desse estágio. Temos pessoas que estão hoje vivendo conosco uma nova realidade, pessoas que estão empreendendo e trazendo para nós novos negócios, profissões novas que estão nascendo, pessoas que, em razão da necessidade, estão se utilizando da criatividade para poder passar por momentos difíceis na vida. Mas nada disso adianta se você não questionar teus conceitos, porque é a partir do questionamento dos teus conceitos que você vai ter a condição de escrever a tua história de forma diferente, de olhar para o teu objetivo definido da vida de forma diferente e saber e acreditar e confiar em si mesmo da tua capacidade de mudar essas ideias, de questionar e passar a entender qual é a dinâmica real de como você vai conseguir fazer isso. Porque hoje você já tem um desejo, porque hoje você tem um objetivo principal definido, porque hoje você entende como é que você vai utilizar suas metas. E você descobriu também que tem conceitos hereditários, conceitos retrógrados, conceitos que você recebeu dos teus antepassados e que é necessário que você questione, que é necessário que você veja se eles são atuais, se eles merecem atenção ou se eles foram passados para você por pessoas que não tinham conhecimento técnico, nem entendiam nada de finanças. E, portanto, elas tinham medos, elas tinham receios, elas não queriam correr risco, eram pessoas que morriam de medo de alcançar qualquer coisa diferente daquilo, porque elas não tinham preparação e não confiavam em si mesmas. Você tem que pensar nisso, você tem que mudar esses conceitos, você tem que prometer para mim que você vai questionar aquilo que você acredita hoje no que diz respeito a dinheiro, finanças e empreendedorismo, para que seja possível você ter uma nova visão e enxergar de maneira holística tudo aquilo que tem disponível para você no mundo aí fora. Eu te aguardo no próximo episódio.